Olá, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor estejam em nossos corações. Oremos. Senhor maravilhoso, obrigado por mais esse dia, obrigado pela chuva maravilhosa que o Senhor tem nos dado, obrigado por esse clima que está agora agradável, vai ficar melhor ainda durante esta semana. Agradecemos ao Senhor por essa bênção recebida. Obrigado, meu Senhor, pelo seu amor, pelas maravilhas que o Senhor tem dado por todos nós, tem realizado nas nossas vidas, na nossa saúde, nossa, dos nossos amigos, que hoje e sempre o teu Santo Espírito, o nosso professor, fale aos nossos corações, que possamos aprender cada dia mais sobre a tua santa palavra, nos inspire e nos capacita, nos dando sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento, inteligência. Tudo isso te imploramos por amor ao seu Filho amado, o Messias. Amém. Hoje nós vamos dar uma olhada no 14º estudo a respeito das doutrinas da igreja. Nesse 14º estudo nós veremos sobre a unidade do corpo de Cristo, 14º estudo das 28 doutrinas da nossa igreja. Nesse estudo nós vamos dar uma olhadinha em algumas pinceladas, em alguns poucos versos, que nós não podemos ver todos por causa do tempo. Nós veremos a respeito sobre a unidade da igreja, dos membros como um só, representando o Senhor, assim como o Senhor tentou ensinar para nós. A igreja como o corpo de Cristo. Próximo. A igreja é um corpo com muitos membros. Como assim? Assim como um corpo tem os seus membros, os braços, os dedos, as pernas. A minha mãe ocorreu um acidente com ela e ela perdeu o dedão, o polegar da mão direita. E ela está vendo a dificuldade que é a pessoa não ter esse membro no corpo. Então muitas coisas ela não pode fazer mais igual nós, naturalmente. Pegar um copo, agarrar em alguma coisa, igual eu estou segurando o microfone agora, já não é a mesma facilidade para ela sem o polegar. Então se um simples polegar já faz uma diferença para a pessoa, já dá uma dificuldade a mais, você imagine algum membro, tendo danificado e prejudicando outros, dando aquele problema crescente, a pessoa ir perdendo os membros, um dedo, outro dedo, até chegar no braço. Isso é a mesma coisa da igreja. Se acaso for acontecendo algumas coisas que vão danificando e dando problema até com outros membros, vai danificando a unidade. E também somos chamados de quê? De toda nação, tribo, língua e também povo. Isso seria uma das traduções que seria chamada igreja. Próximo. Nele quem? No Messias, somos uma nova criação. Distinções de raça, cultura e nacionalidade e diferenças entre altos e baixos. Próximo. Ricos e pobres, homens e mulheres, não devem ser motivo de dissensões em nosso meio. Como assim? Diferente de algumas regiões, alguns países que tinha, por exemplo, lá na África do Sul, aquele apartheid, onde de um lado a raça branca, de outro a raça negra, e dava aquela guerra. Diferente disso, não deve ser a igreja, deve ser o oposto disso, não deve ter distinção de nada. Assim como o próprio Pedro, tendo a visão lá do lençol com os animais, ele aprendeu que o quê? O Senhor não estava e nunca esteve fazendo distinção de raças. O Senhor não fazia distinção de pessoas. O Senhor não escolhe um porque é mais bonitinho ou porque é mais gordinho, mais fofinho. Não, para Ele todos somos iguais. Em Salmos 133, no verso 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Existe uma coisa melhor do que isso? Uma igreja unida em que todos prezam e procuram atrair mais pessoas, levar mais pessoas ao batismo, conseguir fazer mais pessoas participarem dos cultos, conseguir fazer que mais pessoas participem de pequenos grupos, de algumas coisas na comunidade. É uma coisa boa, é suave. Imagina aos ouvidos do Senhor quão maravilhoso isso seria.
Qual é a intenção de cada membro? É tentar trazer mais pessoas a conhecer a palavra, a tentar fazer mais pessoas adquirir o conhecimento que nós temos na palavra. Essa é a principal intenção de cada um de nós. Isso que cada um de nós faz. Se você for ver cada mensagem que você manda no WhatsApp, né, cada verso bíblico, outro dia não tinha enviado ainda, já tinha pessoas cobrando: ah, não mandou o vídeo de hoje, né? Cadê o vídeo do pastor lá? Então, muitas vezes, algumas pessoas sentem falta. Existem pessoas que mudam até o hábito de vida delas por causa, às vezes, de uma mensagenzinha que você mandou. Existem pessoas que já estão descansando no sábado devido aos vídeos do pastor Arilton que a minha esposa manda para ela. Então, às vezes, uma formiguinha pode fazer a grande diferença numa casa. Não é um trabalho de formiguinha, se mandar uma mensagenzinha, mandar um videozinho, uma coisinha ou outra, né? Um pouquinho cada dia, igual uma formiguinha, pode fazer uma diferença numa casa. Próximo. Em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, o que o Senhor nos diz? Ide, fazei discípulos de todas as nações. É só para irmos sem fazermos discípulos? Em todos os lugares? Não. Também fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo é uma coisa interessante. Por quê? Se você faz um discípulo, você faz um amigo, faz um companheiro, muitas vezes uma viagem, igual naquela época. Vamos imaginar há 2000 anos atrás. A maioria das pessoas não tinham dinheiro para ter um cavalo, um camelo, né, um jumento, como é muito utilizado lá naquelas regiões. O que eles faziam? Era o jipe, né, o a pé mesmo. Imagina você andar lá igual quando o povo de Babilônia levou o Israel em 605, antes do Messias. 1.500 quilômetros a pé, 3 meses, 4 meses andando. Naquela época a maioria do pessoal também andava era sem nada nos pés, né, descalços. Os que tinham um pouquinho mais de aquisição tinham uma sandália, alguma coisa para forrar o pé, mas ia aguentar 1.500 quilômetros a pé, ia chegar lá e ia estar só no couro do pé. E como mais difícil ia ser a viagem para uma pessoa que não tivesse nenhum companheiro com quem fosse conversar. Se você tem um discípulo, um amigo, assim como Elias teve o Eliseu teve o outro menino, a viagem fica até mais curta, a viagem fica mais prazerosa. Há tempos atrás, quando nós mesmos andávamos vários quilômetros durante os dias, se andasse sozinho parecia que dobrava a quantidade. Mas quando eu tinha um amigo, parece que aquilo lá fica mais perto, demora menos. Mesma coisa quando você já conhece a estrada. Na ida, quando você não conhece, parece que é super longe, mas na volta parece que fica mais perto. Você já conhece vários pontos, já sabe se está chegando, se demora muito. Ensinando-os o quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Próximo. Em João capítulo 17, verso 20 e 21. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha só, o Senhor não rogava apenas por aqueles discípulos, aqueles apóstolos que estavam com Ele, mas também, o que mais? Aqueles que através do que? Pela sua palavra hão, no futuro, hão de crer em mim. Aqueles que lerão vários capítulos, tanto do Tanar, lá do Antigo Testamento, como dos escritos que vão deixar, através desses escritos, através da sua palavra, Pai, eles hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ou és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Olha só que promessa maravilhosa. Assim também nós estamos sendo chamados para sermos enxertados na videira, sermos aquele galinho que enxertado pode dar frutos, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Então, mais isso ainda, para que, através de nós, dos discípulos, dos amigos, dos companheiros, daquela mensagenzinha que você manda no WhatsApp, daquele post que você faz no Facebook, pode atrair mais pessoas, e mais pessoas podem ser enxertadas também, mais pessoas estão se unindo à videira. Próximo. Verso 22 e 23. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, o Pai e o Filho. E neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Em unidade, não dispersos. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como tenha amado a mim também. Então olha só a promessa. Você sendo enxertado, você tendo a oportunidade de se agarrar à videira, você conseguindo produzir frutos, o que tem para você? Tenha recebido o amor do Senhor, assim como o Senhor estava sempre amando e inspirando o seu próprio Filho. Próximo. Agora em Atos, capítulo 17, versos 26 e 27. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. Como assim? De um só sangue fez toda a geração dos homens? Se for pensar em Adão, através de Adão, a geração foi gerado Eva, e através do casal saiu toda o restante da geração do mundo. Fez toda a geração dos homens para fazer o quê? Habitar sobre toda a face da terra. Isso aí é prometido lá em Gênesis: multiplicai-vos, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Próximo. Agora em Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros. Como assim num corpo temos muitos membros? Assim como nós já vimos no outro verso, cada membro é importante e cada membro tem a sua função. É assim como uma igreja. Tem a pessoa da recepção, tem a pessoa da limpeza, tem as pessoas do louvor, as pessoas da pregação, o pessoal do som. Cada um tem a sua função e cada um é importantíssimo. Se o Joãozinho está escalado para fazer tal coisa e o Joãozinho não aparece, o que acontece? Vai dar uma falha. Se não tiver alguém que saiba fazer a mesma coisa que o Joãozinho, vai dar problema. Assim também são os nossos órgãos. No meu caso, meus rins não funcionam. Por causa dos meus rins, eu tenho que ficar 3 vezes na semana fazendo hemodiálise. Eu tenho que tomar cuidado com coisas que eu posso comer e coisas que eu não posso. Coisas que eu tenho que evitar: líquido, para não tomar muito líquido, senão dá mais prejuízo ainda para mim lá na máquina. Não posso ficar muito tempo em pé, que já começam umas dores. Tudo por causa de um par de rins. Uma coisa que a maioria das pessoas nem imagina como que é o funcionamento. Se ficar muito tempo, não produz mais sangue, porque o rim não está produzindo hormônio para a produção de sangue. Se ficar muito tempo, a anemia fica muito forte, começam outras coisas, há problema, tem que estar tomando hormônio, injeções. Tudo isso por causa de 2 pecinhas, 2 membros. Agora imagine uma pessoa da igreja, se acaso ela se adoenta, os outros membros devem dar um apoio, seja moral, psicológico, a força de alguma mensagem, né? Uma visita, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Nem todo mundo é obrigado a saber matemática. Nem todas as pessoas são obrigadas a saber ciência, né? Não tem aquela facilidade. Como que a pessoa vai aprender uma coisa que ela não gosta? Eu sempre brincava com o Benilton: a caneta é mais leve que a pá, né? Mas ele falava: a minha pazinha, eu gosto da pazinha. Então, é uma coisa que ele gosta. É uma coisa que ele tem mais facilidade para fazer. Cada um tem a sua facilidade. Porque nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Se conseguirmos nos unir, todos se auxiliar, um ajudando o outro,
um está quebrando a cabeça, mas o outro tem mais facilidade. Dá um amparo para aquele primeiro. Sempre vai manter a união, vai manter as coisas como numa balança, tudo equilibrado. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Próximo. Agora em Gálatas, capítulo 3, o verso 27 até o 29. Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Como assim? Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de serem batizadas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, todas aconteceu o quê? Como que nós falamos? A pessoa vai morrer e vai renascer um novo homem. Se ele renascer um novo homem, principalmente espiritualmente, o que ele deve estar revestido? Em Cristo já vos revestistes de Cristo. Se ele roubava, ele vai procurar não roubar mais. Se ele matava, ele vai procurar não matar mais. Se ele adulterava, vai procurar não adulterar mais. Mas ele vai parar com isso? Pode até parar, mas o Satanás vai saber a dificuldade dele, aonde ele tem mais fraqueza, e vai fazer o quê? Vai mandar coisas para tentar ele, a tentação. Ele não tentou o próprio mestre? Não tentou o próprio Senhor lá no deserto? E nós, os comedores de arroz com farinha, não somos muito mais tentados? Cada um tem uma tentação que ele sofre mais que o outro. Cada um tem uma pedra de tropeço. Você acha que o Satanás, 10.000 vezes mais inteligente que a pessoa mais inteligente da Terra, não vai saber disso? A rádio deles lá funciona melhor do que a nossa melhor internet. Os demônios sabem muito bem se comunicar para fazer ciladas para cada um. O que mais te atrai? O que mais te leva para o caminho do mal? É isso que eles vão te utilizar contra você. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo estão revestidos de Cristo. Mas se eles conseguirem tirar a pessoa do revestimento, a pessoa vai continuar salva ou a pessoa vai estar com o pé na perdição? E você vai querer ter um pé na perdição? Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em quem? Em Cristo Jesus. Somos um no Messias. Através do batismo não tem ninguém, tanto em raça, cor, peso, altura, somos todos adicionados à videira, somos todos adicionados ao Messias. Vamos dar uma olhadinha, vamos abrir a Bíblia, que essa parte aqui não está nos versos das doutrinas, mas isso aqui dá para nós entendermos um pouquinho melhor. Atos capítulo 10. Todos encontraram Atos capítulo 10? Esse é o capítulo famoso a respeito da visão de Pedro. Quando Pedro recebe aquela visão dos animais, mas o principal não era sobre a visão, sobre animais, mas sim o significado da visão. Assim como Daniel no capítulo 7, aqueles animais representam povos, representam nações. E Pedro vai lá e ele tem um esclarecimento depois que ele vai lá, faz a pregação para aquele pessoal. Vamos dar uma olhadinha, verso 33. Atos capítulo 10, verso 3. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante do Senhor, para ouvir tudo quanto por o Senhor te é mandado. Verso 34. Qual que é o esclarecimento de Pedro? Após ele ter tido a visão, após ele entender melhor o que o Senhor estava querendo dizer para ele. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que o Senhor não faz acepção de pessoas. Verso 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Então Pedro tira a lição aqui do que?
Não era para ele matar e comer aqueles animais impuros, mas que cada animal impuro daquele lá, o Senhor estava dizendo, nenhum deles é impuro, nenhuma nação é impura. Eu dou a graça para todos, basta eles acreditarem e aceitarem, e guardarem os meus mandamentos, seguirem as minhas observações. Vamos dizer assim, no lugar de mandamentos seriam como se fosse uma outra palavra, os meus conselhos. Se eles seguirem os meus conselhos, eles vão viver melhor comigo e vão viver melhor com os irmãos. Como nós chamamos aqui? Boa vizinhança. Se seguir os conselhos do Senhor, você vai ter uma boa vizinhança. Você vai tratar melhor o teu vizinho da direita, o teu vizinho da esquerda, o teu vizinho da frente, o teu vizinho do fundo. E em retribuição, eles vão te tratar melhor também. Por isso, esses conselhos do Senhor, que nós chamamos de mandamentos, chamamos de leis, alguns irmãos nossos judeus chamam de conselhos. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Se somos de Cristo, se nos batizamos, continuamos nos desviando do mal, continuamos seguindo as coisas que o Senhor nos ensinou, o que acontece conosco? Somos herdeiros de Abraão. E o que foi dado a Abraão? A promessa. E conforme a promessa, temos parte na videira, temos parte no mundo vindouro. Nós chamamos o céu. Os nossos irmãos judeus dizem o Olam Rabá. O Olam Rabá, o mundo vindouro. Próximo. Mas agora, em Cristo Jesus, Efésios capítulo 2, versos 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasses perto. Como assim? Antes você estava longe. Agora, através do sangue dele, você já está mais perto. Você já está enxertado na videira. Você já vai estar tendo a oportunidade de produzir frutos. A diferença do joio e do trigo qual é? O joio são aquelas vagens que praticamente não tem semente. Já o trigo são aquelas vagenzinhas, aquelas cápsulas do pendão que tem muitas sementes. E qual que você gosta mais? Você comeria o joio ou comeria o trigo? Todo mundo hoje de manhã faz o quê? Vai comer um pãozinho, um bolinho. Tudo isso vem do quê? Do trigo. Então você tem muito mais prazer no trigo do que no joio. Você tem muito mais substância boa para o seu organismo no trigo do que teria algum dia no joio. Por isso o que? Estando no Messias, já pelo sangue dele, nós já estamos mais perto, tanto espiritualmente do Senhor, como fisicamente dele. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Como assim parede de separação? Aqui, como nós conhecemos muito bem sobre o tabernáculo, o que tinha de interessante no tabernáculo? Tinha uma parte lá que era só para os judeus, só para os israelitas, e outra parte para os goim. Goim é como eles chamam gentios. Nós vemos na Bíblia gentios. O Dr. Rodrigo Silva estava numa entrevista e ele falando que chegou lá no Muro das Lamentações e chegou um judeu ortodoxo, aqueles que vestem os trajes tudo preto, alguns têm até umas trancinhas. Você já deve ter visto no YouTube ou na TV. Goim, isso aqui não faz parte para você. Você sai daqui, tipo, vai embora, né, enxotando ele. Ele falou para o cara, ele não disse se falou em hebraico ou se falou em inglês. Mas ele falou assim para o cara, eu guardo o Shabat. O Shabat é só para os judeus. Você não leu em Isaías que todo aquele que guarda o Shabat também é participante das bênçãos relacionadas para Abraão? Aí o cara quietou. Mas olha só, o cara chegou a expulsar ele porque teve ele como goim, como gentil. Até hoje existe essa distinção. Mas quando o Senhor veio, após a morte dele, o que aconteceu? Tanto o véu do templo se rasgando de alto a baixo, mas não era mais para ter isso aí. O que ele fez?
Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Para quem começou a entender, assim como Pedro, aí o Shaul, o Paulo, os outros apóstolos, né, os discípulos foram espalhando aquela ideia, não ia ter mais a distinção entre o judeu ortodoxo, o judeu lá de Israel, para o gentil, que era de outra nacionalidade. Próximo aqui. Versos 15 e 16. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Na sua carne desfez a inimizade. Espera aí. Para você ter inimizade, é só se você tiver um inimigo. Quem que seria o inimigo ali? Quando nós pecamos, nós estamos nos afastando do Senhor. Estamos como se fôssemos nos tornando inimigos dele. Se desfez a inimizade na carne dele, através do derramamento de sangue dele, ele nos deu a oportunidade do quê? De estarmos pedindo perdão e o Senhor nos atender sem necessidade de sacrifícios de animais, como era antes da vinda dele, que consistia na ordenanças todos aqueles rituais do templo, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Fazendo o quê? Fazendo a paz. Paz entre quem? Nós e o Senhor, através do pedido de perdão, através do nome do Senhor. E pela cruz, o que ele conseguiu pela cruz? Estava inimigo. Aí você tem a oportunidade agora de pedir perdão diretamente para o Senhor. E pela cruz reconciliar. Quando você reconcilia, você faz o quê? Você faz a amizade. Você estava brigado lá com o Joãozinho, mas aí chega o Pedrinho. Joãozinho, estava errado. Ô Joãozinho, desculpa, né? Ou Joãozinho chega, Pedrinho, me desculpa. Assim como as crianças fazem. Então hoje brigando, daqui meia hora brigam, meia hora depois já estão juntas de novo brigando. Fizeram o quê? Reconciliação. E o Senhor fez o quê? Pela cruz, reconciliar ambos com quem? Com o Senhor. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, dando fim àquela inimizade entre você com o seu pecado e o Senhor, o afastamento do Senhor. Você pode se achegar até Ele, você pode fazer o pedido de perdão. Próximo. Agora Efésios capítulo 4, verso 3 até o meia dúzia. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Conseguiram entender? Vamos de novo? Procurando guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade de você com o Senhor através do vínculo da paz. Você tendo aquela coisa de boa vizinhança, manter o contato, fazer as coisas que mais agradam ao Senhor. Um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ter um corpo espiritual. Como assim um corpo espiritual? Você tentando fazer as coisas da tua carne, da mesma maneira que Paulo falava, né? Que ele tentava as coisas da carne, ele tentava não fazer, mas parecia que era mais forte dele. As coisas que ele queria, ele não fazia, mas as que ele não queria, ele acabava fazendo. Tentando unir o corpo com o espírito, tentando fazer com que o corpo faça as vontades espirituais que estão unindo com o Senhor, não as vontades carnais que nos afastam do Senhor. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, o único Messias, através do quê? Uma só fé,
por um só batismo. Espera aí, mas existem 3 tipos de batismo. Existe o batismo aquele na cabecinha, existe o batismo de mergulhar parte do corpo, a pessoa está com um membro lá com uma ferida muito grande, mas ela quer se batizar, aí ela se batiza sem batizar aquele membro com aquela ferida para não infeccionar. E existe a outra, que é o que nós acreditamos ser o correto, que é a imersão. A pessoa imerge, fica debaixo d'água totalmente. Um só batismo, um só tipo de batismo. Ah, mas vocês adventistas rebatiza a pessoa? Ele está dizendo aqui de uma forma de batismo, não de quantidade de vezes batismais. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O Senhor Pai é por todos, não é? Ele não atende tanto o Pai como o Filho. Ele não diz lá em Ezequiel. Vamos dar uma olhadinha em Ezequiel, se não me falha a memória, capítulo 18. Todos acharam? Ezequiel 18, verso 4. Então, o Pai, o Filho, todos são deles. Vamos ver se é isso mesmo? Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E daí a parte do verso interessante é: a alma que pecar, essa morrerá. Então, tanto o Pai como o Filho, todos o Senhor pode atender. Assim como Paulo diz em Efésios ali, o quê? O qual é sobre todos e por todos e em todos vós. É o Pai. Que o Senhor possa nos abençoar. Colossenses capítulo 3, verso 10 e 11. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Então aqui, Paulo diz mais o que para o pessoal de Colossos? Se vos vestistes do novo o que? Após o batismo, nova pessoa. Depois de você se vestir, não tem o que? Distinção entre pessoa. Assim como nós já vimos lá com Pedro, não ia ter distinção do tipo de pessoa, nacionalidade, se era circuncidado ou não era circuncidado, se era bárbaro, cita, se era servo, livre, se era senhor ou não era senhor. Tudo isso não ia mais importar. Todos eram agora um em Cristo. Próximo. Versos 12 e 13. Revestidos, pois, como eleitos do Senhor, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Lembra? Boa vizinhança, Fez alguma coisinha, procura pedir desculpa, ou faz igual as crianças, briga agora, daqui meia hora já estão todos juntos. Tem aquele coração de criança. Próximo. Verso 14 e 15. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz do Senhor, para que a qual também fossem chamados em um corpo. Domine os vossos corações e sede agradecidos. Próximo. Esse já é o último. Então, nisso, o que o Senhor queria? Que as pessoas se dessem bem um com as outras, como nós chamamos hoje, a boa vizinhança, sempre tentar fazer uma coisinha, tentar ajeitar, tentar quebrar um galho para um irmão, para um conhecido. Espero ter ajudado. O Senhor nos abençoe, que essa chuva seja maravilhosa para a semana toda. Até a próxima.